Opa! Bom dia, turmas do meu Paruapebas, escolas municipais da nossa grande cidade, a cidade do minério, né? A nossa pérola do minério, alunos do sexto ano, vamos lá, para o quarto guia, né? Arte da textura. A textura é a superfície, gente. A função do nosso corpo que capta as texturas é o tato. Então, olha a importância de ter o tato, de perceber pelo toque, né? Aliás, a pessoa cega é a que mais consegue perceber as texturas, viu? É a que mais tem aliás, pela própria condição que ela se apresenta, que não consegue ver, então ela vai ter que usar o tato. E aí, então, as texturas, as texturas são reconhecidas com muita força, né? Com a pessoa cega, né? Bom, é tudo aquilo que podemos vemos, claro, a gente pode ver também, evidentemente, a gente vê as texturas, né, como elas são, mas principalmente nos sentimos ao tocar uma superfície. Ela pode ser lisa, pode ser áspera, pode ser macia, pode ser rugosa, pode ser espinhosa, ondulada. Mas, professor, o que a textura tem a ver com as artes? Bom, a textura é o acabamento que você dá para uma obra, né? Então, por exemplo, quando você pede para emassar uma parede e dá uma textura na parede. Então, o que o pedreiro vai fazer? O pedreiro ele vai tentar fazer um desenho através da massa e vai colocar nessa massa uma textura, né? Uma rugosidade, um elemento que você vai conseguir não só ver, mas também tocar. Então, a textura final de uma parede, justamente quando é feita essa manipulação através de massas, né? Tinta e massas, e aí você dá o acabamento. Quando o escultor, por exemplo, ele coloca brilho, né, numa escultura, né, e aí você pode ver a areia, esse brilho, esse material brilhoso que fica na massa depois que o escultor trabalha a peça, ela vai brilhar e você vai conseguir, inclusive na hora que você toca na peça já pronta, você vai observar, você vai poder sentir, aliás, essa textura que foi finalizada com esse brilho, com esse glitter, né? Então, na arte, ela é muito importante, porque é por intermédio da textura que você vai criar sensações, que você vai contar histórias de como você elaborou essa textura, como você chegou até essa textura. Deixa a obra também mais real, mais expressiva. Né? À toa que os quadros todos feitos a óleo, né? A maioria dos quadros feitos a óleo e com espátula, quando você se aproxima do quadro, da tela, você vê todo aquele arranjo de tinta que depois, quando seca, é lógico, né, endurece, dá aquela sensação de superfície, né, muito bem detalhada. Né? Então, a textura. Muito bem. Quais são os tipos de textura? Então, primeiro, observe bem esse desenho, essa imagem aqui, ó, um pedaço de pele, aqui uma casca de laranja, aqui você vai ter um tecido liso, né, bem lisinho, provavelmente um cetim, ó, pedras ornamentais colocadas na parede, né, são as grandes texturas que nós colocamos hoje na finalização das paredes. Hoje em dia a maioria das casas tem, né? E claro, um jeans. Quem é que não conhece um jeans? Então, pergunta para engajar. Presta atenção. Se você pudesse tocar essa imagem, o que você sentiria, né? Se você tenta imaginar, agora você usa aí a sua imaginação e a lembrança de como são essas texturas. Responda isso no seu caderno. Bom, então nós temos a textura tátil, que ela é real, né? Pode ser tocada de verdade, areia colada, o tecido, as folhas de madeira, as pedras que são colocadas nas paredes, né? Dos edifícios, das casas. A textura visual, ela parece ter textura, mas na verdade é lisa. Exemplo, um desenho de pedra, uma pintura de pele, uma sombra de papel, um papel, né? A textura natural, que vem da própria natureza, né? Por exemplo, uma casca de árvore,
né, as pedras, a nuvem, né? Engraçado que você olha para as nuvens do céu, dá a impressão que são pedaços de algodão, né? As conchas, né, espalhadas pela areia. Quem que não gosta de colecionar conchas, né? Eu mesmo tinha uma coleção grande de conchas e depois a gente cola essas conchas numa tela, fica muito bonita. A textura artificial, quer dizer, aquela criada pelo homem através das diversas resinas, massas, né? São criadas pelas empresas que lidam com tinta, né? A parede, o plástico, o papelão, roupas, as resinas, né? Muito bem, as características das texturas. Então aqui você tem uma textura lisa, que é essa superfície aqui de madeira toda lisinha, né? toda lixada e passada um acabamento para deixar ela bem lisa. Quando você passa um acabamento de resina em cima por cima de um móvel, né? Ou enfim, de uma peça que você criou de madeira, ela fica muito lisa. Inclusive até a água escorrega por cima dela. E aqui você tem um acabamento de parede, ó, tá vendo? Bem áspero, né? Bem rugoso. Você passa a mão aí, você sente a rugosidade. Você passa a mão aqui, você sente a lisura, né? Então elas podem ser grossas ou finas, secas ou molhadas, duras ou macias, irregulares e até menos organizadas, né? Bom, atividade rápida. Pensa comigo, pensa comigo. Essas texturas, essas duas aqui, ó, tanto essa aqui da madeira como essa aqui na parede, elas parecem confortáveis ou desconfortáveis? Por quê? Escreva essa resposta no seu caderno. A textura na história da arte. Então, a primeira coisa, claro, as pinturas em cavernas, né? As cavernas é uma superfície irregular. Então eles usavam sangue, né, de animais, eles misturavam sangue e a terra roxa, eles usavam carvão mineral para fazer as pinturas na parede, eles usavam elementos da natureza, né, pigmentos naturais retirados da seiva das árvores, do próprio carvão, né, depois que faziam as fogueiras, sangue misturado com esses elementos que vinham das árvores, né? Esses pigmentos que vinham coletados das árvores, e aí então formavam essas tintas com muita força e pintavam nas cavernas, que, aliás, estão até hoje. Até hoje essas pinturas podem ser observadas, e nós estamos falando aí sei lá, milênios, né? Que são as pinturas rupestres, né? Pinturas usadas por nossos ancestrais nas cavernas. Teve um tempo, a nossa ancestralidade passou um tempo vivendo em cavernas, né? Era o único abrigo que existia. Ainda não haviam casas, né? Na pré-história da humanidade. Muito bem. Na antiguidade, então, aí já começam a surgir as esculturas, a própria letra, né? O próprio alfabeto que era feito em peças de argila, tá vendo? As esculturas feitas já, né? Os monumentos que eram feitos, né, na antiguidade. Então o uso da textura na antiguidade já está vinculado à arte, né? As civilizações mesopotâmicas, os hebreus, os egípcios, né? Os assírios, né? E depois, claro, os gregos, evidentemente. Até chegarmos a Roma, né? A antiga Roma, onde a textura passou a fazer parte da própria, não só da arte, mas da própria cultura e da realidade desses povos. A partir do momento que eles faziam templos, levantavam edifícios públicos, a própria cerâmica, né, era muito produzida nesses tempos. A invenção, a criação da cerâmica para os povos antigos foi fundamental para a transmissão da cultura, né? E a formação dos próprios objetos, a construção dos objetos, as próprias, vocês estão vendo aí, esses monumentos aqui ancestrais que estão até hoje, as nossas pirâmides, aqui ó, as ruínas dos templos, né, dos templos gregos, estão até hoje, né? Aí depois chegamos ao Renascimento, né? Saímos da Antiguidade, esquecemos de colocar aqui um período muito importante que foi a Idade Média, viu? Esquecemos. Lembre-me depois de colocar para vocês como foi essa época para as texturas. Nas igrejas,
medievais, né? Pena que eu não trouxe aqui essa imagem, mas principalmente das igrejas medievais vocês vão encontrar a maior parte da produção artística voltada para a produção de texturas, né? Seja nas paredes, né? O próprio uso da escultura e da formação das imagens sacras, né? Vocês vão ver muito essa rebuscada, na hora que o artista produzia as peças, né? Deixava muito bem estabelecidas essas texturas, né? Infelizmente não trouxe, esqueci, foi um erro meu, tá? Os professores também erram, tá, gente? Não se esqueçam que somos humanos, né? Esqueci desse período importantíssimo entre a Antiguidade e o Renascimento, que é a Idade Média. Me desculpem. Bom, aí vem o Renascimento, né, cultural e artístico, principalmente. A palavra Renascimento significa dizer que sai desse período medieval, sai desse período que é mais fechado, né, o mundo praticamente vivendo só da terra, do feudo, né, e indo já para o renascimento das cidades, a reconstrução das cidades. E aí então a pintura fica mais realista, com o uso de sombras, a técnica do sombreamento, da luminosidade nas telas, né? E, claro, a textura da pele, dos tecidos, dos cabelos, né? Então, aqui a arte, realmente, a textura artística aqui, a partir do Renascimento, se tornou algo praticamente obrigatório, né? Seja nas telas, no rebuscado das esculturas, na formação da elaboração das igrejas, principalmente das igrejas, né? A igreja teve um papel fundamental na arte, gente. A igreja teve um papel fundamental no desenvolvimento das artes, tá? Seja na produção artística das esculturas sacras, seja na produção artística e arquitetônica do levantamento das catedrais e das igrejas. Bom, aí passamos para a arte moderna, né? Nós temos aqui um conjunto grande de texturas modernas, tá vendo? Van Gogh com pinceladas grossas, obras cheias de movimento, emoção. E aos dias de hoje, né, a gente chama esse momento que nós vivemos de momento contemporâneo, que é a mistura dos materiais, né? Aqui, tá vendo? E a textura como protagonista da obra, quer dizer, a textura passa a ser um item que dá muito valor ao acabamento da obra, né? Vamos já mostrar 2 videozinhos aqui que mostram como se produz texturas, né? Ó, aqui tem 2 vídeos que vão mostrar como são produzidas texturas nas artes, né? Papelão, jornal, papel alumínio, areia, terra. Os artistas trabalham com todo esse tipo de papel, de material, inclusive as resinas, que eu também esqueci de colocar aqui. As resinas feitas, sejam elas naturais, como sejam elas feitas por indústrias, né? As técnicas, carimbo com objetos, colagem, esfregar lápis sobre a superfície, pintar com esponja ou escova, etc, etc, né? Vamos ver aqui esse primeiro vídeo. Ixi. Não colou. Desculpa. Esse aí é escamas, né? Escamas. Olha aí. Aí depois essa tinta vai endurecer, né? E vai dar esse formato de escampas, né? Olha que interessante. Vamos ver o outro. Aí já é uma tela, né? Tá vendo? Tá usando uma massa. E as mãos, né? Olha que interessante. Era só as mãos. Viu que interessante? Essa é a produção de texturas, né? Bom, explorando texturas da natureza. Aqui tem mais 2 videozinhos que nós vamos ver como é que é. Inclusive essa moça aí vai produzir uns quadros muito bonitos a partir de elementos que ela encontrou na praia.
Aí você vai encontrar texturas das árvores, das pedras, principalmente pedras, a terra, a água, as flores, né, os animais, pernas, escamas, né, enfim, tudo tem textura. O teu corpo, né, está coberto com uma textura natural que é a tua pele, né? A pele é a nossa textura, né, que dá o formato ao nosso corpo, né? Sim, aí tem uma atividade de fotografia. Você vai ter que ter paciência e usar o seu celular. Se você não tem celular, use com o celular do colega, né? Vocês podem fazer esse trabalho em dupla, até em trio, até 4 alunos podem fazer essa atividade, né? Ela pode ser feita em grupo. Vocês vão criar, se você for fazer sozinha, né? Ou sozinho, também pode. Mas a ideia é criar um banco de imagens de texturas encontradas no caminho que você faz para casa, né? Ou quando você vem para a escola. Então você vai tirar fotos de várias texturas, da calçada, de portas, de janelas, das árvores, das folhas, né? Do céu, enfim. Veja aí direitinho, né? Se vocês conseguem. Vamos ver a produção dessa textura em parede. Eu falei com vocês, ó, como são feitas finalizações em paredes, ficam muito bonitas. Aí, ó. Ó, ele já passou a massa, né, onde vai colar as pedras. Aí ele joga as pedras na parede. Olha aí, ó. Olha a parede, ficou toda cheia de uma textura muito bonita. Isso valoriza a parede, né? Vamos ver essa moça aqui agora. Fui desafiada a fazer um quadro com o tema praia. E para esse quadro eu ia precisar de areia de verdade e conchinhas. Depois de pegar esse galão todo de areia e aproveitar muito essa praia linda, é hora de voltar para casa e colocar a mão na massa. Olha. Aí começaram os testes em telas menores para eu saber o que eu tava fazendo. Tchananã, esse foi o resultado da minha primeira tentativa, deu super errado, eu tentei arrumar e piorou mais ainda. Mas como a gente é brasileiro e não desiste nunca, fui para próximos testes com outro tipo de cola, mudando a ordem das camadas, tentando entender melhor como é que a resina funcionava, porque sim, gente, esse quadro foi feito em resina, que eu queria dar o efeito do mar com a resina. Depois de ter jogado algumas telas fora e outras terem dado certo, eu estava pronta para ir pro quadro grande. E aí, depois de muita e muita resina usada, conchinhas, cola, areia e a supervisão do Romeu, finalmente eu posso mostrar para vocês como ficou os quadrinhos pequenininhos, que ficou uma gracinha, que foram os meus testes, e o quadro grande. Que interessante. Esse é o produção artística. Ela vende esse quadro aí, ela pode ganhar dinheiro, gente. Né? Então se ganha esse dinheiro produzindo arte. Né? Olha que bacana. Uma coisa simples. Claro, usou material, ela comprou a resina, evidentemente. E a resina tem que tomar cuidado na hora de utilizar, porque se ela ficar mal colocada, depois que ela secou, não tem mais como. Depois que secou, endureceu, acabou. Fica, né? Não tem como você a não ser que você passe bom, depois que secar já né? É isso que eu quero dizer. Então, tanto é que ela fez várias tentativas, né? Muito legal. Bom, como reconhecer e estudar as texturas, né? Olha bem para essa imagem aqui, ó. Não sei se você reconhece isso aqui. Claro, quando você não tem condições de entender o que é essa textura, é bom você tirar um pedacinho dessa textura e ver como ela funciona, como ela é, né? Observando, a gente usa lupas, a gente desenha, né? Faz observações a partir de desenho, faz a flotagem, a gente pega um lápis e passa uma folha por cima, depois passa o lápis assim, ó, e você risca para você ver como ficou a textura. Fotografias em close, que é o que vocês vão fazer no slide anterior, foi o que eu pedi, né? Um registro fotográfico de várias texturas. Mas olhando para essa daqui, para esse conjunto aqui, para essa imagem aqui, que textura é essa daqui afinal? O que é isso? Para que ela serve? Como ela pode ser usada na arte? Né? Responda isso no seu caderno. Lembre-se que todas as perguntas elas só valem se forem respondidas no caderno, tá? Copie a pergunta e a resposta. Os desenhos, né, e a elaboração de desenhos ou de qualquer obra artística que você irá produzir, seja no desenho, seja na pintura, seja na escultura, seja na textura, tem que ser em folha branca. Né? Então, primeiro desafio, crie uma obra usando apenas texturas naturais. Né? Isto é, você vai pegar você vai pegar pedacinhos de folhas da árvore, você vai pegar um pouquinho de terra, você vai pegar um pouquinho de areia que o pedreiro deixou aí na sua calçada. Lembre-se que todo o material que vocês forem pegar nas ruas, vocês precisam higienizar.
Então, se você pegar um pouquinho de areia na rua, por exemplo, então é bom você pegar essa areia e lavar ela com água, tá? Para que depois você possa usar na sua textura, na sua produção artística. Palitos de picolé, palitos de fósforo, você pode usar grãos de diversos tipos de grãos. Você tem o feijão branco, feijão preto, feijão amarelo, enfim. Você tem a lentilha, você tem tipos de macarrão, vários tipos de... Você pode pegar um pouquinho de macarrão e amassar bem amassado, ó, na mão de pilão, para ficar mais, como se diz, mais fino, e joga no papel, usando sempre cola branca, ou se você tiver acesso à resina, pode usar a resina também. Hoje em dia se usa muito a resina, mas a resina em papel não presta. A resina só pode ser usada em fórmicas ou bases duras, né? No caso madeiras, né? Você não usa resina em papel, não dá certo. A resina é absorvida pelo papel, o papel simplesmente se desmancha. Então, quando você for usar isso, quando você for formar quando você for fazer a sua obra com texturas naturais, é bom que você use cola branca, tá? Esse desafio que estou pedindo aqui para vocês aqui, ó, usando apenas texturas naturais, né? O desafio 2, faça um desenho, aqui já é um desenho, que pareça macio. Qual é o desafio? Sem usar algodão. Então não estou pedindo que você faça uma texturização com elementos. Eu estou pedindo que você faça uma texturização com desenho, como se fosse uma textura. Professor, não sei, sabe, use sua imaginação. 3. Misture 3 texturas diferentes de uma única obra. Tá? Então você pode usar feijão preto, feijão branco, e você pode usar milho. Então faça aí uma obra aí usando esses três elementos. Você pode usar folhas das árvores, né, picotadas. Você pode usar também, você pode usar glitter, que dá uma textura bacana. Você tem glitter de diversas cores, não é caro, não é muito caro. Você pode usar o próprio grafite, né? Você pega um lápis e vai devastando a ponta do lápis e jogando em cima do papel, para você fazer a texturização escura. Algodão, você pode usar papel alumínio, papel celofane, que também cria umas texturas muito interessantes. Palitos de picolé cortados, quebrados, bem pequenininhos. Palitos de fósforo, né, você vai colando um próximo do outro até formar enfim, o que você quiser formar, né, com palitos de fósforo. Até as cabecinhas, até as próprias cabeças do palito, eu costumo cortar as cabeças do palito e formar um determinado objeto, né, uma determinada arte. Tá? Bom, qual textura você mais gosta e por quê? Uma textura pode causar emoção? Quais, por exemplo? Como a textura muda a história da obra? Ela pode ficar mais bonita, pode ficar mais feia. Então, a finalização de uma obra por intermédio de uma textura valoriza muito essa obra. Tá? Responda essas 3 perguntas no caderno. A textura é a pele da arte. Ela nos convida a olhar, imaginar e sentir. Pessoal, boa semana para todos, para todas. E mais uma vez, professor Gerardo e família agradecem muito a participação, a visitação desse vídeo. E dê um like, né, para poder manter o canal, né, sempre ativo. E se você for inscrito, melhor ainda. Forte abraço, até a próxima.